Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Cafezinho que desperta, anima, não é verdade? Muitas vezes a gente precisa disso mesmo. De se animar, de sair da apatia, da indiferença, da insensibilidade. E o tema hoje é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Dormindo no ponto. Você já ouviu essa expressão popular? Minha mãe falava assim, olha, cuidado para não perder o bonde, cuidado para não dormir no ponto e perder as oportunidades. Como a gente precisa realmente estar atento a isso, né? A sermos sensíveis para não perdermos as oportunidades. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Jesus te iluminará. A gente precisa acordar, não é verdade? Jesus Cristo fala para a igreja de Sardes, você tem um nome que está de vivo, mas você está morto. E são aquelas pessoas que vão passando pela vida, vão perambulando com uma indiferença, né? Que parece que está morto mesmo, só esqueceu de cair. E a gente precisa cuidar para que isso não aconteça com a gente. Prestar atenção, não é verdade? Lá na história de Sansão, a gente aprende muito sobre isso. Eu gostaria de pensar sobre essa história. Sansão, a história dele está registrada em Juízes, capítulo 13 ao 16. E é a história de um homem que o nascimento dele foi anunciado por anjos. Ele era filho de um homem chamado Manoá. E o anjo apareceu para sua mãe e depois para o seu pai. E disse então para eles, olha, vocês vão ter um filho e ele não se passará navalha na cabeça dele. No filho que você vai ter. Está lá em Juízes 13, versículo 5. Porque o menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o nascimento. E ele vai ter uma missão. Ele vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, era um menino que tinha nascido com o nascimento anunciado, com uma missão, com uma postura de comportamento que os pais deveriam assim, realmente inculcar na cabeça dele. E ele seria então o juiz de Israel. E Sansão, ele foi juiz de Israel e ele era amado, ele era admirado, mas ele tinha uma força em comum. Ele rasgava leão, ele matava homens, ele punha fogo na lavoura dos filisteus de uma forma sobrenatural e ninguém podia com ele, ninguém tinha força contra ele. Só que ele tinha um ponto fraco, que era a mulher. E o inimigo usou, né, aquela carência dele, a falta de amigos. Ele não tinha amigos. E ele então dormiu no ponto, dormiu no colo, né, do inimigo, no colo de Dalila. E a Dalila procurava saber qual que era a motivação da força dele. E ele brincava com ela. Primeira vez, segunda vez, a terceira vez. Ele ou não percebeu o que a Dalila estava fazendo, né? O projeto dela de eliminá-lo, ela estava de cumplicidade com os filisteus, ou ele não quis perceber. Mas o que acontece, que se ele percebeu ou não as más intenções de Dalila, a gente não sabe. Mas chega uma hora que ele fala que a força está no seu cabelo. Na realidade, a força não estava no seu cabelo, estava na presença de Deus na sua vida. E a coisa mais triste, um dos versículos mais tristes da Bíblia, é lá em Juízes 16, 20, que quando ela chama Sansão, os filisteus tinham cortado o cabelo dele, né? Ele acorda, ele fala, eu vou me dar bem como antes, vou me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que coisa mais triste, né? Deus tinha se retirado da vida dele. O que eu aprendo?
como eu tenho que cuidar para não perder o foco, para não dormir no ponto. E eu durmo no ponto quando eu me afasto de Deus, dos seus princípios. Qual está ali o ponto fraco que tem me afastado do Senhor? Eu queria que você pensasse nisso. Às vezes é barriga cheia, né? A gente acha que a gente é poderoso, está com fartura, conforto, está tudo acontecendo bem, tudo bem, né? Na nossa vida. Então a gente, não, tô de boa, né? Mas olha, como a gente tem que tomar cuidado. Quando Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículo 17, Jesus fala para ela, olha, igreja de Laodiceia, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Como a gente tem que acordar, não ficar apoiado, né, nas comodidades humanas, na abastância, né, que a gente possa realmente acordar. Muitas vezes a gente fica indiferente, porque está com muitas coisas boas acontecendo, mas a gente fica também, às vezes, de mal de Deus, porque recebeu um não de Deus e a gente vai se afastando de Deus e dos seus princípios, a gente vai perdendo o foco, a gente vai cochilando. Outras vezes são vícios, pecados que vão nos afastando de Deus, más companhias, ganância. No caso de Sansão, foi essa sexualidade descontrolada, essa carência, né, que ele encontrou o sono nos braços de Dalila e se deu mal. Segundo lugar que eu aprendo, eu durmo no ponto, quando eu não priorizo o essencial. O que eu sou é muito maior do que o que eu faço, do que eu tenho. Sansão, ele dominava homens, ele dominava animais, leões, mas ele não conseguia se dominar. Tem um livro do N. Cordeiro, que ele é assim o título, Andando com o Tanque Vazio. Às vezes a gente está andando, né, morto, porque está com o tanque vazio. O que a gente faz sem seiva, né, sem combustível? E eu gostaria de pensar junto com você o que enche o meu tanque espiritual, que me deixa com disposição, com garra, com, né, condições de prosseguir. E o que treina, o que esvazia o meu tanque? O que enche meu tanque é a palavra, ela me enche de fé, de esperança, ela vai transformando o meu caráter, eu vou escolhendo melhor os meus amigos, as minhas atividades, né? Aqueles amigos que são bênção na minha vida, que me ajudam na caminhada a separar a casca da semente, o que presta, do que não presta, né? Porque senão a gente não tomar cuidado, a gente choca fora a semente e fica com a casca, né? Então a gente precisa ter sabedoria, consolar e ser consolado pelos nossos amigos, mas de uma forma correta, pela palavra, assim como Tito consolou Paulo. O que treina, o que me esvazia, o que tira minha seiva, são conversas erradas. Às vezes é presencialmente, às vezes é no WhatsApp. Às vezes a gente abre o WhatsApp, a gente vê umas coisas que entristece tanto, né? São umas pessoas rudes, bruscas para conversar, ou não sabe conversar direito, não é verdade? Ou às vezes são palavras amargas, né? Palavras mesquinhas, que vai nos esvaziando. Às vezes são maus hábitos. Aqui conta que Sansão, ele se envolveu com aquele povo de tal forma que ele desce à casa de uma mulher que ele se apaixona, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. São aquelas pessoas, né, que entram no esquema, então faz porque todo mundo vai se dar se dando bem. Então, está dormindo no ponto. A gente tem que ter coragem de contra a correnteza, fazer o que é certo, que Deus se agrada. Terceiro lugar, eu durmo no ponto quando eu me apoio em milagres do passado. Eu acho que eu sou invencível. Estou bombando, Deus curou, Deus fez. Eu não posso me descuidar. A vida com Deus tem que ser diária. Ai daquele que perder a presença de Deus. Sansão perdeu a presença de Deus. A gente tem que ter
cuidado. A maior tristeza é ter sido cheio do Espírito Santo, quando você orava, aquele ardor, e de repente você é a sombra do que foi um dia. Parece que a tua oração não passa do teto. Às vezes é uma questão de situações no teu coração, de ranço, que você precisa clamar, pecado que às vezes está sendo cultivado. Pedir a Deus, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida, me acorda, Senhor, me ajuda. Porque às vezes vai perdendo a unção, vai perdendo o brilho, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de servi-lo. Então eu durmo no ponto quando eu me afasto de Deus, dos seus princípios. Eu durmo no ponto quando eu não priorizo o essencial na minha vida, eu não priorizo as amizades corretas, o uso do meu tempo. Eu durmo no ponto quando eu me apoio em milagres do passado e me acomodo e vou me afastando de Deus. Eu durmo no ponto quando eu perco o foco da missão, do propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para Sansão era iniciar, né, a derrota do povo dos filisteus que estavam massacrando o seu povo. Mas ele dorme no ponto, ele se esquece de quem ele era, de quem Deus era na vida dele. Ele se afasta de Deus e qual era a sua missão. E ele então, por causa da sua força, da admiração que ele causa, do amor que o povo tinha por ele, né? O povo de Israel, ele vai perdendo o foco, ele vai procurando aplausos, a concordância de homens. E eu pergunto para mim e para você, qual o propósito de Deus, o tom que recebemos dele, que nós temos feito com os talentos, com os dons que Deus nos deu. Que eu não perco o foco, né? Eu não durmo no ponto e perca o foco da missão que ele nos deu. Eu durmo no ponto quando eu vou girando em círculos sem sair do lugar. Foi isso que aconteceu com Sansão. Os olhos dele foram furados, ele foi preso, acorrentado. E aqui conta, né, em Juízes, capítulo 16, versículos 28 a 30, que ele está ali acorrentado, e ele está girando em círculos, e ele então, naquela vida horrível, né, que é o povo comemorando, sacrificando ao Deus Dagon, comemorando vitória, e ele fica ali naquela tristeza, lembrando toda a sua história, a sua vida. E naquele momento ele pede a Deus força, e ele apoia nas duas colunas centrais, no templo de Dagon, e ele empurra, e o templo desaba sobre ele e sobre todo o povo que ele estava e sobre os líderes. E Sansão morre. E aqui diz que Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida naquele momento, no final do capítulo 16. Triste final de história, não é verdade? E às vezes a gente fica assim também andando em círculos, que a gente possa acordar. Qual que é a sua causa? Peça a Deus, Senhor, me acorda, me dá sensibilidade, visão, porque eu estou cega, assim como Sansão estava. Eu quero cumprir a sua missão. Eu sei que às vezes situações difíceis acontecem, que nem não estão fazendo muito sentido, mas vamos pensar que o último capítulo da nossa história não foi escrito, que Deus tem algo para nós, não vamos dormir no ponto, vamos acordar para um novo dia, acordar para uma nova história. Deus é um Deus de chance, e se nós estamos vivos, Deus está dando oportunidade. Que nós possamos ter isso arraigado no nosso coração e falar, Senhor, eu quero acordar, eu não quero me afastar do Senhor, eu não quero ter uma visão errada do essencial, eu quero priorizar o essencial, eu não quero ficar apoiando nos milagres do passado, amém, eu tenho que lembrá-lo, sim, para ser abençoado, para fortalecer minha fé, mas eu quero mais, eu quero um novo dia, uma nova oportunidade na tua presença, amém? Que Deus abençoe você e a sua casa e que a gente acorde para uma nova história, para novas oportunidades. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Você que mora aí na cidade de Uberlândia, a Sexta Igreja tem uma reunião de oração toda sexta-feira,
às 5 horas da manhã, que tem sido uma grande bênção para as famílias. Então você quer lutar pela sua família, pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual, não perca tempo, venha para cá, participe da reunião de oração toda sexta-feira, na Sexta Igreja Presbiteriana, 5 horas da manhã. Deus tem bênçãos para a sua vida.